Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro do curso A Cruz e o Dilema da Autoestima. A gente está sendo desafiado e consolado por Deus nessas últimas semanas com as aulas do pastor Ricardo, abordando esse tema que é tão direto, né, na percepção que nós temos de nós mesmos e, ao mesmo tempo, tão esquecido, né? Quantas vezes a gente fica sem refletir sobre isso. Então, seguindo as nossas recomendações, queria pedir que a gente mantesse os nossos microfones desligados para a gente ter uma boa qualidade da gravação e estimular a formulação das perguntas, das considerações pelo chat. A gente vai dar prioridade para elas quando a gente abrir para as interações, para as perguntas. Vou convidar vocês a fechar os olhos, a gente tem um momento de oração. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pelo dia de hoje, exaltando o Seu ser, a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que Seu nome seja exaltado e glorificado, Deus. Que Seu governo amoroso, renovador, atencioso venha sobre as nossas vidas. E, de uma maneira especial, nós te rogamos, Senhor, tome esse tempo que nós separamos aqui ao vivo, que outros irmãos e irmãs nossas estão separando em outro momento, Deus, ouvindo a gravação. Que o Senhor nos fale agora, que o Senhor toque a nossa mente, o nosso coração, aprofundando, Deus, a maneira como o Senhor nos vê e a maneira como nós nos vemos diante do Senhor. Ajuda-nos a amadurecer nesse dilema entre a autoafirmação e a autonegação. Nós rogamos pela vida do pastor Ricardo, da Tininha, agradecemos a melhora deles, rogamos que o Senhor continue a os abençoar e pedimos, Deus, que o Senhor tome o Ricardo em suas mãos e use como um instrumento do Senhor para falar conosco agora, nesse fim de noite. No nome santo de Jesus, que te rogamos todas essas coisas, para a glória de Cristo. Amém. 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 Obrigado, André. Boa noite para todos os que eu ainda não cumprimentei. Gente, tem sido para mim um privilégio poder trabalhar esse tema. Eu confesso que cada semana, na medida em que eu vou avançando assim, coisas novas vão surgindo, né? Para pensar, para refletir, para investigar. E, sem sombra de dúvida, quando eu penso em formação espiritual, amadurecimento espiritual, eu reconheço o quanto esse tema é presente, tanto no ensino de Jesus, muito presente no ensino de Jesus, em afirmações diferentes, mas com o mesmo sentido, o mesmo conteúdo. E percebo também o quanto, muitas vezes, nós, né, não avançamos no nosso amadurecimento espiritual, emocional, porque nos vemos presos a essas demandas, a essa dificuldade de termos uma percepção melhor, cristã, bíblica, mais clara do valor e da dignidade que nós temos, né? Se não me engano, em Isaías, acho que 43, né? Isaías assim falando para o povo, né? Assim, Deus falando através do profeta e dizendo, né, o quanto ele ama o povo, o quanto ele tem alegria nesse povo e a maneira como ele os trata com honra. Enfim, né, você lê assim e você percebe, puxa, é assim que Deus me vê? E é assim que Deus nos vê, mas é tão difícil para nós percebermos isso. Então, eu quero seguir com esse tema hoje. Eu vou aqui compartilhar a tela e eu quero seguir mais ou menos assim, retomando uma temática da semana passada, não é? Assim, do que a gente vem conversando. E na semana passada, nós olhamos esses 4 princípios
procurando já trabalhar uma abordagem cristã sobre esse tema, né? E os 4 princípios que eu explorei, eu vou seguir hoje com mais 2 em particular. O primeiro foi sobre a memória transcendente, né? E que foi um tema desenvolvido por um amigo meu, que é de Barbey, e explorando Agostinho nas suas confissões, sobre a importância de nós entendermos que, por trás daquilo que buscamos, por trás daquilo que nós desejamos, às vezes a aprovação, o reconhecimento, etc., aquilo nos remete a um evento que é anterior àquilo que muitas vezes nós esperamos de alguém ou de alguma circunstância que, por melhor que seja, ela é limitada e ela é falível. E essa memória transcendente, ela nos remete sempre de volta ao Pai que primeiro nos amou, né? E entender esse amor primeiro, né? Esse reconhecimento primeiro, é o que a memória transcendente nos leva, como a experiência do filho pródigo, como nós citamos na semana passada. O segundo foi sobre a realidade do pecado, que é um aspecto que muitas, ou talvez todas as abordagens seculares sobre autoestima, obviamente, não levam isso em conta. O pecado é uma categoria, é um conceito, é um princípio, é uma doutrina cristã, é parte da antropologia cristã, ou seja, a necessidade de nós nos vermos como pecadores. Isso significa que somos pessoas que estamos sempre aquém, né? Quando Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, carecem da graça de Deus, ou seja, essa condição permanece em nós sempre, como seres humanos pecadores caídos que somos, mesmo tendo sido redimidos por Jesus Cristo, perdoados por Jesus Cristo, nós carregamos conosco uma demanda, uma necessidade, né, que vem dessa realidade que o pecado, tanto pessoal quanto social, estrutural, impõe sobre nós. Em terceiro lugar, falamos sobre esse chamado de Cristo, onde, de diferentes maneiras, ele nos chama a perder a vida para ganhá-la, a morrer para viver, a ser o último para, enfim, entender o que significa ser o primeiro, a ser o menor e não querer ser o maior. Isso tudo é uma contradição daquilo que nós hoje, muitas vezes, ouvimos sobre esse tema da autoestima. E, por fim, falamos sobre os valores morais absolutos do cristianismo, né? Quando Jesus diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, é claro que essa perfeição não é uma perfeição de nos tornarmos pessoas absolutamente puras, né? Não, mas é ter em Jesus Cristo esse princípio de vida, de humanidade, de dignidade humana. E no ensino de Jesus, quando nós olhamos, por exemplo, as bem-aventuranças, elas apresentam uma inversão daquilo que culturalmente somos treinados, né? Nós não somos treinados à humildade, nós somos treinados à dominação, nós somos treinados para o poder, para o controle. Nós não somos treinados para sermos mansos, não valorizamos aqueles que choram ou os misericordiosos, né? A nossa cultura nos ensina a valorizar exatamente o oposto de tudo isso. E hoje nós vamos continuar explorando isso, e eu gostaria de começar falando um pouco sobre o problema da idolatria do self, ou a idolatria do eu, né? A maneira como a nossa cultura, principalmente no século XX, colocou o self, colocou o eu no trono, no centro de tudo, né? E isso é exatamente o oposto do que Jesus ensina, sobre ganhar e perder, sobre morrer para viver, etc., né? E aí eu quero seguir depois falando sobre a doutrina da Imago Dei, né? De termos sido criados à imagem de Deus, e depois sobre a paternidade de Deus e a doutrina da adoção. Eu queria começar com essa idolatria do self, citando
Ovitz, que escreveu esse livro, Psicologia como Religião, o culto do próprio ser, do self, né? Ele diz assim: deve ser óbvio, embora aparentemente não tenha sido para muitos, que a busca implacável e obstinada e a glorificação do eu estão em conflito direto com a injunção cristã de perder o eu. Certamente, Jesus Cristo não viveu nem defendeu uma vida que se qualificasse pelos padrões modernos como autorrealizada. Para o cristão, o eu é o problema, não o padrão, o paraíso potencial. Compreender esse problema envolve uma consciência do pecado, especialmente o pecado do orgulho. Corrigir essa condição requer a prática de estados não autorrealizados, como contrição e penitência, humildade, obediência e confiança em Deus. Ou seja, para ele, o problema é exatamente o oposto que muitas vezes nós apresentamos, né? Ou seja, quando nós olhamos para a vida de Jesus, não encontramos nela essa preocupação com a autossatisfação, autorrealização e etc. Muito pelo contrário, né? Mas é exatamente nisso que está a dignidade da pessoa dentro de uma perspectiva bíblica, e nós vamos caminhar para isso. Vocês devem se lembrar, né, um livro assim que me ajudou muito, me abriu assim, os olhos para uma realidade cristã que até então eu não tinha assim na minha adolescência, juventude já, foi o livro Contra a Cultura Cristã do John Stott, o comentário dele sobre o Sermão do Monte. E essa expressão contra a cultura ficou marcada, né? Não só pelo livro, pelo título, mas ficou marcada pela necessidade que nós temos de desenvolver essa forma de ser, essa forma de viver, que é necessariamente contracultural, entender o valor da pessoa humana dentro de uma perspectiva não necessariamente cultural. E a idolatria tem sido a resposta humana diante da realidade do pecado e do esvaziamento do sagrado. Nós temos nos tornado, melhor dizendo, criadores da nossa própria identidade e do nosso próprio valor, né? Então, João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem são esses ídolos que João nos adverte para nós nos protegermos deles? Eu tenho a impressão de que João não estava tão preocupado, nem referindo-se aos ídolos pagãos. Eu tenho a impressão de que, para os cristãos do primeiro século, esse não era um grande problema. Certamente, para alguns que estavam se convertendo e tal, era. Mas eu tenho a impressão de que ele estava se referindo a muito mais do que uma imagem, uma estátua, alguma coisa dessa natureza. Aquilo que nos afasta da vida eterna, aquilo que nos afasta de Jesus Cristo, aquilo que nos afasta do verdadeiro Deus, né? E citando novamente o Povitz, ele diz assim que a primeira afirmação que a ética cristã faz sobre o ser humano é que ele foi criado para uma existência pessoal a partir da imagem de Deus, e que Jesus Cristo revela essa imagem com perfeição. A segunda afirmação é que o homem é pecador. Essa doutrina é tão fundamental no pensamento cristão que não pode ser negligenciada. De fato, muitos teólogos a consideram tão básica quanto a primeira, para qualquer compreensão plena do ser humano à luz da revelação de Deus. É claro que nesse livro ele avança e ele vai falar sobre a redenção, sobre a obra de Cristo, etc.
Há um tempo atrás, lendo um sermão de John Wesley, ele compartilhava essa visão cristã, e nesse sermão intitulado Idolatria Espiritual, ele define, né, a idolatria com aquilo que, de alguma forma, tire nosso coração de Cristo, né, da verdade, do verdadeiro Deus, ou divida o nosso coração. Ele falou, tudo isso é um ídolo. Em outras palavras, no que quer que encontremos a felicidade fora de Cristo, se transforma facilmente num ídolo ou uma felicidade independente de Deus. E ele, então, descreve uma pessoa que, depois de ter trabalhado muito tempo, cercada de muito trabalho, ela acumula um certo dinheiro. Ele usa o texto bíblico, né, e, tendo, por fim, adquirido essa fortuna, ele desprende-se de todos os negócios e se retira para o interior para ser feliz. E ele pergunta, feliz em quê? Para desfrutar. Porque ele pretende agora dormir e passar o dia na inatividade agradável. Feliz em comer, beber o que seu coração desejar. Feliz em modificar, desenvolver, reconstruir ou pelo menos decorar a velha mansão que adquiriu. E, igualmente, em melhorar tudo ao redor dela, os estábulos, o alpendre, os jardins. Mas, nesse meio tempo, onde Deus entrou? Em nenhum lugar, afinal. Ele não pensou nele. O conhecimento e amor de Deus estavam inteiramente fora de questão. Portanto, todo esse esquema de felicidade no isolamento é idolatria do começo ao fim. Achei interessante essa abordagem dele sobre a idolatria, ou seja, é a pergunta básica, onde Deus está presente nisso tudo, né? Às vezes, na nossa busca por reconhecimento e valor, nós temos que nos perguntar onde Deus se encaixa em tudo isso, em todo o meu desejo, em toda a minha busca por felicidade, realização, satisfação, etc, etc. Então, muitas vezes essa dificuldade de separar a criatura do Criador, ou a criação do Criador, nos envolve nessas armadilhas, né? O poder e a presença da idolatria, esse poder está sempre presente, e sempre relacionado com aquilo que ele oferece. Segurança, sucesso, realização, felicidade, etc. Então, nós idolatramos pessoas que, de alguma forma, nos afirmam. E, por exemplo, como pastor, muitas vezes eu me vi lutando com isso, assim, a necessidade de ser reconhecido, de ser afirmado, porque, afinal de contas, é um trabalho que muitas vezes não tem reconhecimento, não tem uma admiração. E você, então, de alguma forma, corre esse risco de cair nessas armadilhas. Nós idolatramos a nós mesmos, né? E, como diria o reverendo Eugene Peterson, nós muitas vezes nos curvamos diante dessa trindade, dessa falsa trindade do self, né? Meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos, né? E pessoas precisam nos aceitar como somos, mesmo com o nosso caráter muitas vezes corrompidos, que não admitimos mudar e nem queremos mudar, e temos que nos sentir sempre de alguma maneira bem, né? O Dr. N.T. Wright, quando ele fez ele escreveu um artigo longo comentando o livro O Código da Vinci. E ele escreveu nesse comentário, nesse artigo, o seguinte, falando sobre o neognosticismo como uma realidade que está presente hoje no mundo religioso. Ele diz assim, o neognosticismo é a filosofia que o convida a procurar dentro de você mesmo e descobrir coisas vibrantes pelas quais você deve, então, viver. É a filosofia que declara que o único imperativo moral real é ser leal àquilo que você encontra ao se engajar nessa busca interior. Mas isso não é uma religião de redenção. Não é, de forma alguma, uma visão judaica do Deus da aliança que liberta os escravos desamparados. Apela, ao contrário, ao orgulho que afirma: eu sou, na verdade, uma pessoa maravilhosa, bem no fundo, não importando o que eu pareça exteriormente. Esse é o tema
de metade dos filmes e novelas baratas no mundo de hoje, apela para o estímulo daquele olhar cada vez mais fundo de encontrar quem eu realmente sou, que é o tema de milhões de livros de autoajuda e resulta na validação de centenas de confusões éticas. Corresponde, em outras palavras, àquilo que muitas pessoas no nosso mundo querem crer e fazer, ao invés do desafio duro e extenuante do evangelho muito judaico de Jesus. Parece legitimar justamente o tipo de religião que grande parte da América e boa porção da Europa anseiam. Uma espiritualidade do tipo disponível para todos e faça você mesmo, e uma atitude do tipo eu estou bem, você está bem, em todos os assuntos religiosos e éticos. Isso é interessante, porque um tema, e aí isso eu leio e é fruto assim, mais do meu interesse do que da minha competência, mas assim, a morte de Deus, que foi profetizada por Nietzsche, né, escreveu isso primeiro no livro Gaia Ciência, depois Assim Falou Zaratustra, e para ele, no mundo moldado pela ciência, e hoje, claro, pela tecnologia e pelas grandes descobertas científicas, isso no final do século XIX, para um mundo como esse, ele percebeu que não haveria lugar para Deus, né? Os grandes pensadores que forjaram o século XX, né, pensaram assim, ou seja, religião, Deus, a crença, é uma coisa que pessoas fracas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm acesso à ciência e todo o conhecimento científico, essas pessoas precisam, mas para quem adquire o conhecimento científico, Deus torna-se cada vez menos necessário. Então, com a morte de Deus, é claro que verdades absolutas ou uma verdade absoluta deixa de existir. Esses grandes pensadores concluíram que esses conceitos eram mais invenções ou convenções sociais com propósitos bem pragmáticos e de perpetuação de determinadas classes e determinados grupos, o que em parte é verdade, né? Não existe uma moral universal aplicável a todo ser humano, isso não existe mais. O que temos hoje são teorias morais, né? Alguns conceitos são convenientes para determinados grupos, né? Mas uma coisa que ele fez, ele também, de um certo sentido, profetizou as consequências dessa morte de Deus, né? Ele profetizou o niilismo, esse vazio existencial. Uma vez que Deus é retirado, né, o que sobra? E ele reconheceu que, em algum momento, a morte de Deus deixaria esse vazio e levaria as pessoas a buscarem alternativas, outras formas de absolutos, alguma coisa que desse sentido. E aí é onde eu falo sobre a idolatria. Por exemplo, no final do século XIX, o nacionalismo emergente na Europa, em alguns países da Europa, e nós vimos depois o que aconteceu no século XX com as guerras, o nacionalismo emergente foi um substituto para Deus no mundo onde Deus já não encontrava-se mais presente. Então, para esses pensadores, os heróis eram pessoas fortes, pessoas que tinham um self, digamos assim, claro, não usar essa expressão, mas uma percepção de si mesmas robusta, uma pessoa heróica, né? A César era uma pessoa, um grande exemplo, não Jesus Cristo. Jesus era compassivo, era misericordioso, sofreu as injustiças, aceitou a sua morte como uma ovelha muda, vai para um matadouro, etc. Ou seja, para essas pessoas, os valores do Império Romano e de outros grandes impérios foram corrompidos pelos cristãos, que valorizavam a compaixão, valorizavam a humildade, que são virtudes próprias dos fracos, que vivem sem esperança, que vivem na ignorância, que vivem sem conhecimento. Então, os cristãos eram fracos, né? Porque tinham compaixão das pessoas mais pobres, mais necessitadas. Então, hoje, nós vivemos assim,
de várias formas, o mundo de Nietzsche, digamos assim, né? Que, primeiro, Deus está morto. Assim, Deus não tem relevância para o mundo que vivemos, para o mundo tecnológico, para o mundo científico, inclusive para muitos cristãos, né? Nós vivemos assim um tipo de ateísmo prático, não um ateísmo que nos levaria a uma negação de Deus, mas um ateísmo que nos leva à não necessidade de Deus, à não relevância de Deus, né? A compaixão, ela cedeu lugar para a competitividade, para o mercado, para a excelência, o que não tem nada de errado nela, em buscá-la, mas nós hoje perdemos o sentido de sermos pessoas mais compassivas, aceitar perder, entender o sentido de perder, entender o sentido de negar. Isso não é parte do vocabulário, nem mesmo da maioria de nossas igrejas, eu arriscaria dizer isso. Não existe verdade, mas existem verdades, né? Nada de moral absoluta, apenas teorias, conceitos, narrativas, impressões. O niilismo acaba, então, criando novos deuses, e o self torna-se um desses deuses, né? E na utopia do super-homem, nós, então, criamos os nossos próprios valores. O que para mim é importante para eu me sentir plenamente realizado e valorizado? Dentro desse contexto é que surge, então, a idolatria do self. Ela está no coração desse mundo. A busca por autorrealização, a busca por autossatisfação, a busca por autoestima, etc, etc, etc. Desculpa, gente. Então, o conceito de idolatria, ele supostamente não existe no mundo secular como o nosso. Nós não falamos sobre isso. Se falarmos sobre isso, inclusive nas nossas igrejas, é um conceito assim bastante confuso, abstrato. Nenhum de nós vai se ver como um idólatra, porque ela é invisível a nós. A secularização é a forma como as coisas criadas ou as coisas imanentes, elas assumem o centro, elas assumem o trono. E com a morte de Deus, obviamente, nós buscamos substitutos para Deus, né? Ernest Becker, eu já citei isso até num outro curso, se alguém aqui fez vai se lembrar, mas para mim é muito importante. É um filósofo, um pensador canadense, um antropólogo cultural, faleceu novo, com 49 anos, mas ele recebeu o prêmio Pulitzer pela sua obra A Negação da Morte. E ele usa, na verdade, o relacionamento romântico, o romantismo, como uma maneira de descrever essa negação da morte, e eu estou usando as citações dele para descrever o sentido da idolatria no mundo que nós vivemos. Então, porque diante do declínio da religião como forma de garantir segurança, de nos oferecer aquilo que nós buscamos na nossa como é que eu disse no início, na nossa memória transcendente, né? Como o nosso desejo mais básico, né? O Becker reconhece que o romantismo se tornou uma solução para muitos, mas uma solução frágil. Então, por exemplo, veja só, eu vou citando bem rápido aqui para a gente avançar, eu vou praticamente ler algumas citações dele. A autoglorificação de que ele, referindo-se ao ser humano, precisava em sua natureza mais íntima, ele agora procura em seu parceiro amoroso. O parceiro amoroso se torna o ideal divino no qual se realiza a própria vida. Ou seja, eu preciso de um outro para eu poder me sentir amado, e para eu amar, e para eu me realizar. Todas as necessidades espirituais e morais passam agora a ser focalizadas num só indivíduo. A espiritualidade que outrora se referia a uma outra dimensão das coisas é agora trazida para baixo, na Terra, é imanente, e recebe a forma de outro ser humano individual. A própria salvação já não é referida a uma abstração como Deus, mas pode ser procurada na beatificação do outro. E ele segue mais à frente dizendo: como pode um ser humano ser um tudo divino para outro ser humano? Nenhum relacionamento humano pode suportar o ônus da divindade.
E essa tentativa tem que ter seu preço. Quando procuramos pelo objeto humano perfeito, e esse objeto humano perfeito pode ser o outro, como pode ser eu mesmo. Estamos procurando alguém que nos permita expressar a nossa vontade por completo, sem nenhuma frustração, sem nenhuma falha. Queremos um objeto que reflita a imagem verdadeiramente ideal de nós mesmos. Eu preciso de alguém que me faça acreditar que aquilo que eu penso sobre eu mesmo é verdadeiro. Mas nenhum objeto humano pode fazer isso. Então, para ele, o problema é a divinização do outro, ou do trabalho, ou de mim mesmo. Mas o problema é que essas coisas têm seus limites. É a impossibilidade de uma pessoa, ou de um projeto, ou de uma profissão, alguma coisa finita, responder a um desejo infinito. E ele segue dizendo que a grandeza e o poder de Deus, e olha, até onde eu pesquisei, ele não era um cristão, tá? Pelo menos nunca se declarou. Mas veja o que ele diz: a grandeza e o poder de Deus são algo em que podemos nos nutrir, algo que não pode ser abalado pelos acontecimentos deste mundo. Nenhum parceiro humano pode oferecer essa garantia, porque o parceiro é real. Por mais que possamos idealizá-lo e idolatrá-lo, ele reflete inevitavelmente a decadência e a imperfeição terrenas. Se o seu parceiro é o seu tudo, qualquer deficiência dele se torna uma grande ameaça para você. Esse, gente, é o problema da idolatria. É a necessidade desesperada de dar um significado à própria existência, justificar aquilo que se é e no que se acredita. Mas quando nós temos que lidar com a imperfeição, quando nós temos que encarar a frustração e a desilusão, isso aí vira um problema enorme. E essa é a razão porque a autoestima de muita gente é tão negativa. É a razão porque existe tanta amargura, tanta raiva, tanta rejeição, porque nós nos sentimos diminuídos pelas deficiências humanas, nossas e dos outros. E o nosso interior sente-se vazio e angustiado, sem valor, quando temos que nos deparar com a inevitável insignificância de todas essas coisas. E aí eu quero concluir citando ainda Becker. Ele diz: afinal de contas, o que queremos quando elevamos o parceiro amoroso à posição de Deus? Veja só o que ele responde: queremos redenção. Nada menos que isso. Queremos que nos livrem dos nossos defeitos, de nosso sentimento de nada. Queremos ser absolvidos, saber que a nossa criação não foi em vão. E ele segue dizendo: a razão é que, por ser um ser finito, ele também está condenado. E vemos essa condenação em sua falibilidade, na sua própria deterioração. A redenção só pode vir de fora do indivíduo, do além, da nossa conceituação da fonte máxima das coisas, da perfeição da criação. E ele termina dizendo, dentro das citações que eu separei, ela só pode vir quando sacrificamos nossa individualidade, abrimos mão dela, admitimos nossa condição de criatura e nosso desamparo. Olha, gente, precisava de uma pessoa assim que não é nem cristão para abrir os nossos olhos. Ele não está aqui querendo evangelizar ninguém. Mas o que ele está dizendo é que se tudo depende de um outro, seja meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meus filhos, minha igreja, meus irmãos, meu chefe, meu colega de trabalho, meu professor, meu orientador, seja quem for, ou se depende de mim mesmo e do espelho, né? O que me resta? Então, a pergunta que a gente volta é: quem é o verdadeiro outro? Porque quando nós elevamos qualquer outro finito à posição de salvador de nossa honra e de nossa dignidade pessoal, nós criamos ídolos, que, por natureza, são imperfeitos, né?
mas esperamos deles uma perfeição que nunca virá. Eu espero ser amado por pessoas finitas com um amor que eu nunca vou experimentar, pelo menos não dessa pessoa. Então, é aqui que o tema da Imago Dei, e hoje eu quero então trabalhar com esses dois temas, né? A Imago Dei e a paternidade divina. O da paternidade, certamente, a gente vai ter que avançar para a semana que vem, nosso último encontro. Mas sobre a Imago Dei, né, que é um tema fundamental, que perpassa toda a Bíblia, e nós vemos que na teologia, no pensamento cristão, existe um vínculo entre a imagem divina e nós, né, seres humanos, que tem servido em toda a teologia bíblica de fundamento na tarefa de construir a identidade cristã da pessoa. Esse é um tema que um dia ainda eu vou dar um curso sobre isso. A Bíblia começa com a afirmação de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E esse é o fundamento primeiro da antropologia cristã, ou da autoestima cristã. E como eu já disse, esse conceito não permanece apenas em Gênesis 1 e 2. Ele percorre toda a Bíblia. E ele é afirmado tanto nos evangelhos quanto nos escritos apostólicos, ele é afirmado na pessoa de Jesus Cristo, na sua humanidade real, robusta, verdadeira e perfeita. Então, na antiguidade, os deuses eram representados por imagens, por ídolos. Então, as imagens, frequentemente, elas representavam a presença daquele que encontrava-se ausente. Fosse um rei conquistador, cujo palácio e o trono encontrava-se muito distante, então a imagem desse rei era espalhada no território conquistado, ou era uma divindade, cujo templo encontrava-se distante, numa montanha ou em algum lugar distante. E aquela divindade tinha sua imagem espalhada como uma representação da sua presença. E isso nos ajuda a entender que a imagem de Deus na criação aponta para essa representação do Deus transcendente numa criatura imanente. E isso é transcendente, é impressionante a gente parar para tentar entender que Deus nos escolheu e nos criou para sermos a representação da sua presença. Não colocou estátuas espalhadas ou algum objeto qualquer inanimado. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Esse é o fundamento da narrativa bíblica de que Deus escolhe homem e mulher, ser humano, como representação de sua divindade. Então, ele não fala aqui de indivíduos, mas do ser humano no sentido corporativo, homem e mulher, essa comunhão. Então, no Salmo 8, por exemplo, ele declara que o ser humano é essa representação e essa testemunha, essa presença de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. De glória e de honra o coroaste. Em Isaías 49, 3, o profeta afirma que através de Israel,
que Deus revela a sua glória. Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. É um dos poemas do servo sofredor que apontam para Jesus Cristo, mas é nessa figura humana e nesse povo que Deus, então, é glorificado, a glória de Deus é revelada. Em 2 Coríntios 4, Paulo reconhece e relaciona a pessoa de Jesus com a imago Dei, quando ele diz que, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Impressionante, né? Ou seja, a glória de Deus revelada na face de Cristo, e agora nós pregamos esse Cristo e a nós mesmos como servos dele, para que a luz do evangelho da glória de Deus, que é da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, possa ser testemunhada, possa ser vista. E a centralidade desse conceito aí é fortemente afirmada em Colossenses. São textos que eu selecionei, que para mim são muito importantes, onde Paulo diz, este, referindo-se a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E veja que, para compreender essa afirmação, nós temos que considerar duas declarações importantíssimas de Paulo. Primeira é que ele é o primogênito de toda a criação, e segunda é que ele é o primogênito de entre os mortos. Nessas duas declarações, elas relacionam o princípio com o fim. Ou seja, toda a história da redenção está aí. A centralidade de Cristo na doutrina da imago Dei. Ou seja, toda a vida cristã, toda a experiência da redenção, elas estão centralizadas na maneira como Jesus Cristo revela a imagem que Deus pretendeu do ser humano na criação e agora revelada plenamente na pessoa do Filho de Deus. Então, quando você abre a carta aos Hebreus, por exemplo, os 4 primeiros versos definem o tema de todo o livro de Hebreus, a superioridade de Jesus Cristo, que é o reflexo da imagem da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. É por isso que a gente consegue, pelo menos a gente tem pistas para entender, quando Paulo, em Efésios, se não me engano, 5:1, ele diz, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus. E praticamente em todas as suas cartas, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá? Isso é importante, muito importante. Então, em todo o Novo Testamento, nós vemos que a preocupação dos autores bíblicos era
nos ajudar a compreender que em Jesus nós encontramos a expressão exata do ser de Deus, a imago Dei. Jesus não é só a revelação da imagem de Deus, mas ele é também a cabeça de uma nova criação. Quando diz que ele é o primogênito, significa que ele é o primeiro, quem deu o primeiro passo, quem abriu o caminho, para que nós agora possamos trilhar o mesmo caminho. Então, esse é o destino de todos nós que Paulo descreve em Romanos 8, nós já falamos sobre isso, ou seja, a razão pela qual Jesus Cristo é o primogênito é para nos levar à mesma glória, refletir a mesma realidade, a mesma humanidade de Jesus Cristo. Então, esse tema é um tema fundamental para nós entendermos o sentido bíblico cristão de autoestima. É claro que isso envolve os outros, isso envolve nós, a gente sempre vai lidar com esses conflitos, mas o que eu gostaria de ajudá-los, ou pelo menos tentando até me ajudar, é que por trás de tudo isso, antes de tudo isso, primeiro do que tudo isso, nós temos que nos ver em Jesus Cristo. Ali encontra-se o nosso verdadeiro sentido, o nosso verdadeiro significado. E Jesus, nós sabemos, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele sofreu, ele foi acusado injustamente, ele foi chamado de glutão, beberrão, amigo de pecadores, que expulsava demônios por Beelzebul, que era o maior dos demônios, etc. Tudo isso aconteceu. Mas sabemos que nada disso afetou, vamos chamar, da autoestima de Jesus, ou a dignidade, o valor de quem ele é. Por quê? Porque quem ele é foi definido, como eu sempre costumo dizer, foi definido no batismo. É claro, muito antes disso, sempre. Mas no batismo nós vemos essa declaração, que é uma declaração que eu chamo de declaração batismal, ela diz respeito a todos nós, quando ele ouve uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E é importante lembrar que quando o Pai diz: é o meu filho, e eu tenho nele o meu prazer, Jesus não tinha iniciado ainda o seu ministério público, ou seja, ele não tinha feito necessariamente nada grandioso, nenhum milagre, nenhuma cura, nada muito eloquente para poder dizer: olha, está vendo? Eu fiz, eu cumpri tudo, eu realizei a missão, eu fui obediente. Não, foi antes de tudo isso. Antes de tudo, ou seja, essa afirmação batismal fez com que Jesus desse seguimento à sua missão e à vocação. Então, nós temos aqui algumas perguntas, 3 principalmente, que são, para mim, muito importantes para pensar na doutrina da adoção e no cuidado paterno de Deus. Primeira, o que Jesus quis dizer sobre seu relacionamento com Deus quando o chama de Pai? Esse é um princípio do Evangelho. Tá? Essa expressão Abba surge pela primeira vez nos lábios de Jesus. E o que Jesus quis dizer com isso para nós hoje? Segundo, qual a importância deste relacionamento para a nossa compreensão do sentido de pessoa, do valor, da dignidade de cada um de nós? E a terceira pergunta: em que sentido essa relação entre o filho e o pai, ela é única? E como isso pode se estender até nós? E eu queria fazer algumas considerações. A primeira é essa:
O relacionamento do pai com o filho é único e em si mesmo constitui o evangelho. Ou seja, entender o evangelho é preciso entender esse relacionamento. Só sobre isso aqui eu teria assim, quase que um curso inteiro para falar sobre a maneira como o pai e o filho se relacionam no evangelho. Mas não é o nosso objetivo aqui. O que eu quero é ajudar a entender que conhecer a Deus é conhecer o pai através do filho e o filho através do pai. Esse é o coração do evangelho. É isso. É isso que está na oração sacerdotal de Jesus. Jesus não é apenas um profeta que fala a verdade acerca de Deus. Ele é a parte essencial do conteúdo dessa verdade. Conhecer a Deus é conhecer este relacionamento entre o Pai no céu e seu Filho na terra. A revelação de Deus acontece dentro deste relacionamento mútuo do pai e filho, que é constitutivo da vida do próprio Deus. Porque o pai, que não é o pai de Jesus Cristo, não é o nosso pai. E Jesus, que não é o Filho de Deus, não pode ser o Salvador dos homens. Então, é por isso que nós temos nessa doutrina da adoção e do cuidado paterno de Deus o centro do Evangelho, a compreensão do Evangelho, para nos ajudar a entender a paixão de Cristo, sua ressurreição, etc. Então, o Pai, ele tem a sua identidade no Filho e através do Filho. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Filho unigênito, que está junto do Pai, ou seja, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus que está sempre junto de Deus, o Filho agora encarnado, ele tornou Deus conhecido. E este texto apresenta 2 pontos acerca da identidade desse relacionamento do filho e do pai. Ou seja, o pai tem a sua identidade no filho, porque é o filho quem o torna conhecido, o pai depende do filho para ser conhecido e ser revelado, e o pai e o filho são idênticos em natureza, na sua essência, na sua natureza divina. Então, a natureza da sua divindade, como da sua paternidade, só pode ser compreendida através deste relacionamento com Jesus Cristo. E eu aqui, para concluir, eu quero comentar 3 aspectos, e na semana que vem a gente continua. Primeiro, pai não significa criador. Já comentei isso rapidamente. A paternidade de Deus, acho que na semana passada, a paternidade de Deus não pode ser definida pela revelação natural e universal do Criador de toda a humanidade. A Bíblia nos revela Deus como Criador de toda a humanidade. Mas isso não é a mesma coisa quando a Bíblia fala de Deus como Pai, da paternidade de Deus. Ele não é, eu já disse isso e repito, ele não é primariamente o Pai de todos os seres humanos. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua paternidade significa um relacionamento de amor, um relacionamento que envolve obediência, dependência, entrega absoluta e mútua entre o pai e o filho, de forma que esse relacionamento, e somente através dele, é que nós podemos compreender a natureza paterna de Deus. Ser um filho de Deus, uma filha de Deus no Novo Testamento não significa ser simplesmente humano. Ser filho ou ser filha de Deus é entrar
participar desse relacionamento de confiança, de amor, de entrega, de afirmação e negação, de obediência. E participar, assim, da vida de Deus, de forma que a vida de Deus passa a ser vivida em nós e através de nós, que é o que a Bíblia chama de comunhão, na qual Jesus é a origem e a possibilidade. Então, a paternidade de Deus torna-se aberta, não por causa dos seus atos criadores, mas por causa dos seus atos redentores. É nesse sentido que o princípio da adoção e do cuidado paterno de Deus torna-se uma realidade. E toda língua um dia confessará diante do Filho, reconhecendo a glória de Deus Pai. Então, Criador e Pai não devem ser separados, mas também não devem ser confundidos. Isso é muito importante, gente. Tá? Em segundo lugar, a natureza paterna de Deus não pode ser definida pela nossa experiência de paternidade. Esse é um problema. E eu entendo esse problema, lido com ele comigo mesmo, na minha trajetória e experiência pastoral. Ou seja, a nossa percepção de Deus enquanto Pai não pode ser determinada pelas nossas projeções. E eu sei que há aqui uma relação psicológica muito estreita entre a experiência humana de paternidade e a nossa experiência em relação à natureza paterna de Deus. Porque toda noção de paternidade, seja qual for o contexto, terá sempre, claro, esse componente emotivo, na maioria das vezes inconsciente, né? Ou seja, é um tema que vai ser sempre, de alguma forma, envolvido por memórias dolorosas de violência, de abuso, amores falsos, ressentimentos, sentimentos de abandono, de rejeição, como também sentimentos bons, bonitos. Mas todos eles trazem consigo não só limitações, mas complexidades muito fortes, né? Quando o Deus que adoramos, ele passa a ser constituído e formado à imagem e semelhança de memórias, de lembranças dolorosas, muitas vezes tiranas, autoritárias, isso acaba por nos levar a um relacionamento compensador de cuidado e de amor que os nossos pais ou as nossas memórias infantis não nos abastecem dele. Na encarnação, Jesus define a paternidade de Deus contra todas as ideias das sociedades paternalistas, de forma que a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição transforma e redime todas as imagens conscientes ou inconscientes das paternidades humanas limitadas na medida em que nós confiamos e nos entregamos em amor a Ele pela mediação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então, a imagem de Pai que Deus nos deu através de Jesus Cristo, gente, ela é poderosa, ela é redentora, ela é libertadora. Na oração que conhecemos como Pai Nosso, no texto de Mateus, 6, ele inicia dizendo que nós nos dirigimos a
ao Pai, que conhece as nossas necessidades. Eu sei que a gente leva a vida inteira para entender isso, mas precisamos nos dedicar à compreensão disso, a penetrar nesse mistério. Ele falou, olha, antes que vocês abram a boca, ele já conhece. Ele já conhece. E depois, nos versículos finais, ele vai falar sobre o problema da ansiedade. Ou seja, essa imagem, invocar Deus como Abba, da mesma forma como Jesus Cristo invocava, ela redime as nossas velhas e corrompidas imagens de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que clama em nós e através de nós, Abba, Pai. Precisamente ele faz isso nos lugares mais profundos da nossa alma, nos lugares mais sombrios. E ali ele nos transforma e nos liberta e nos faz perceber a nós mesmos como filhos e filhas amados de Deus, de um Deus que nutre, que cuida, que abençoa, que protege, que guarda e que, por fim, seremos conduzidos à sua presença eterna. E, por fim, a natureza paterna de Deus não deve ser entendida de forma sexista. Esse é um tema bem atual, bem complexo, eu entendo, não consigo discutir isso com muita gente, mas entendo a dor de muita gente, muitas vezes ter que relacionar Deus com uma figura masculina, mas não há nenhuma referência sexista sobre Deus no Novo Testamento, acerca dessa paternidade de Deus. Mas é um aspecto que eu entendo que precisa ser tratado hoje em dia. E talvez um dos aspectos que envolve essa redenção envolve essa nova compreensão, né, de como nós nos vemos enquanto mulheres e homens. O Deus que a Bíblia nos revela é Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma fórmula que torna claro que o relacionamento que o Novo Testamento oferece é pai-filho. E isso engloba toda a dimensão do ser humano. É verdade que essa é uma imagem que é extraída de um contexto de uma sociedade fundamentalmente patriarcal e não matriarcal. Mas esse é o ponto em que o Evangelho transcende o contexto cultural e precisa transcender. Nós não podemos trazer para um cenário imanente a percepção transcendente da forma como Deus se revela a nós. Não há, na doutrina da paternidade de Deus, nenhuma abordagem pagã para afirmar masculinidade em detrimento de feminilidade em Deus. Não. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é único. Então, da criação, passando pela encarnação, até a redenção final, Deus fala e age através de Jesus Cristo. O amor de Deus em Cristo e revelado em Cristo não é um ideal abstrato, subjetivo, mas é o amor que se revela na graça de Jesus Cristo, que busca e que salva quem estava perdido. Há um versículo que eu gosto muito, é uma doxologia, na abertura de Apocalipse, que me chama muita atenção quando ele diz assim, eu falei da parte, na saudação, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos seis da terra, aí ele diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o nosso Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Olha que coisa! Nos ama, nos libertou, nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele seja a glória. Gente, é o seguinte,
o outro é importante, é importante. Nós somos importantes em todo esse contexto em que nós falamos sobre autoestima. Isso é um fato, ninguém nega isso. Isso é uma realidade da qual nós não podemos abrir mão dela. É um fato. É claro que o que os outros falam a meu respeito me afeta. É claro que o que eu penso sobre mim mesmo me afeta. É claro que eu espero dos outros uma série de expressões, sentimentos, afirmações, etc. No entanto, quando nós partimos de uma abordagem cristã e bíblica sobre esse tema, nós percebemos que o caminho que Jesus trilha é outro. E é um caminho que, no final das contas, faz exatamente aquilo que nós, muitas vezes, tentamos obter de forma inversa. Entende? Ou seja, se eu tento obter o meu valor através das minhas conquistas, da minha autoafirmação, em um momento aquilo se esgota. Mas quando eu me realizo em Cristo, e as outras coisas vão sendo acrescentadas, essa liberdade que eu adquiro, essa nova liberdade que eu adquiro, me abre para o outro e para mim mesmo. E quando eu me vejo diante de Deus por meio de Jesus Cristo, e vejo que eu fui criado à sua imagem e semelhança, ou seja, eu sou uma representação de Deus no mundo. E que por meio de Jesus Cristo eu me aproximo dele como meu Pai. E que me nutre, cuida e me ama como ama Jesus Cristo. Isso, então, me liberta. Mas para entrar nesse caminho, eu preciso perder a vida para então ganhá-la. Eu preciso tomar a minha cruz. Então, gente, bom, é o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu abro aqui, o André nos orienta para a gente poder conversar sobre essas coisas, tá? Obrigado demais, Ricardo. Vou ler as palavras da Geni aqui. Que riqueza, que profundidade. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Bom, gente, nós queremos abrir para colocar perguntas, fazermos considerações, e eu queria abrir para a própria Geni, para ela ler a pergunta dela, se ela quiser, se ela estiver por aí, senão eu mesmo posso ler, mas queria dar a oportunidade. Pode ler. É? Bom. Pode ler. Ela perguntou, Ricardo, você estava falando disso, você citou essa questão da satisfação e do prazer em Deus, quando falava da vida trinitária. E aí ela perguntou se qualquer busca ou prazer que não seja em Deus é idolatria. Se você pode falar um pouco mais sobre isso. Qualquer busca por satisfação ou prazer que não seja em Deus é idolatria? Não necessariamente. Não necessariamente. O que o John Wesley disse nesse sermão dele é quando nós, nessa busca, vamos excluindo Deus ao invés de mantê-lo, de preservá-lo, como aquele que é o doador, como aquele que nos proporciona. Eu me lembro de uma experiência que o Arthur, o meu filho, teve. Ele teve o período que ele estudou muito para concurso público e fez um, fez outro, até que ele fez um concurso que era um que ele desejava muito passar, e ele terminou a prova. Encontrei com ele, era um domingo, ele chegou lá no culto na igreja, perguntei como é que foi, ele já estava corrigindo o gabarito, vendo na internet, assim, colegas que tinham feito, compartilhando respostas, e ele tinha praticamente certeza que ele iria passar.
Ele saiu muito bem. E ele não passou por poucos pontos. Ele ficou dentro de uma classificação que poderia ser chamado depois, né? E acabou sendo, mas aquela primeira classificação dos que seriam chamados e tal, ele não ficou. Ele ficou muito chateado, ele ficou muito abatido por conta disso. Mas, passado alguns dias, algumas semanas, ele disse o seguinte, falou, olha, eu hoje reconheço que eu estudei muito, me preparei muito, e eu comecei a fazer conta com o que eu podia fazer com o meu novo salário, como é que eu iria, a viagem de férias que eu estou querendo fazer há tanto tempo que eu não fiz, e o que eu iria fazer com a minha esposa, etc, etc. Ele falou, só que em nenhum momento Deus entrou na equação. Ele não foi parte disso. Ele falou, pelo menos isso eu aprendi. Queria muito ter passado, mas aprendi. E depois ele fez um outro concurso, passou. Nesse outro ele estava um pouco mais centrado, passou. É claro, há alegria nisso, há satisfação nisso. E eu creio que Deus também se alegra com essas coisas, tenho certeza de que Deus se alegra com essas coisas. Mas o importante é que, quando eu olho para a vida de Jesus, é claro que o que Jesus fez trouxe muita satisfação, muita alegria. Mas a afirmação primária, esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer, ela é definidora de tudo aquilo que vai acontecer. A minha alegria no meu casamento e na minha família, por exemplo, ela é real. Eu tenho muita satisfação na minha esposa, na minha vida de família, reunir aqui em casa todo domingo para almoçar, os netos aqui. Isso me enche de alegria, me enche de muita gratidão. Isso me faz muito bem, muito bem. Agora, isso se transforma num ídolo quando a minha realização, a minha identidade, o meu valor, a minha fonte de satisfação ficam ali. E ali, se passa a depender disso, eu me torno possessivo, eu me torno manipulador. E aí eu não vou deixar ninguém à minha volta, ou pelo menos eu vou fazer de tudo para não crescerem, para não amadurecerem. Vou ser um daqueles avós que vai fazer de tudo para os netos não saírem de perto, ficar choramingando para ver se... Fazer como um amigo meu, um missionário americano, ele vivia me dizendo, falou, Ricardo, eu ando tão carente, mas tão carente, que eu ando esfregando bife no meu rosto para ver se meu cachorro me lambe, sabe? Porque não tem ninguém assim que me abrace, etc. Sabe? Mas, assim, o fato é que quando nós nos tornamos dependentes dessas coisas, elas, sim, podem se transformar nos nossos deuses, nos nossos ídolos. Então, é por isso que o self tem se transformado no ídolo. Por quê? Porque ele existe e está aí para ser agradado, para ser paparicado. E quando isso não acontece, eu me aborreço. Quantos pastores eu conheço que têm um ministério, têm um trabalho pastoral normal, bonito, mas a minha igreja não comprou minha visão, a minha igreja não comprou meu projeto, e se frustram. Não há nada de errado a igreja não comprar, muito pelo contrário, ela não deve comprar mesmo. Agora, assim, o que nós precisamos é entender que essas coisas nos trazem alegria, mas a nossa identidade, a nossa dignidade humana não estão, a raiz delas não está nisso aí. Ricardo, no exemplo que você deu do seu filho, Uhum, ele disse que Deus não estava incluído, uhum. como que ele poderia incluir Deus? Porque eu vejo nos desejos dele, nada era realmente contra a vontade de Deus, né? Que ele tirasse Sim, uma férias, desse sim, alguma coisa para a esposa. sim. Então, em que sentido que ele falou que ele não incluiu Deus? Porque ele pensou só nisso, pensou só nisso, e como que essas coisas iriam
Ou seja, como se o fato dele não ter passado, a frustração que aquilo provocou nele, foi como se um ídolo fosse quebrado diante dele. Ou seja, nada daquilo que eu planejei eu vou poder realizar agora. Então, veja, você tocou num ponto importante. Sair de férias, poder trocar o carro, poder fazer um monte de coisa com um salário melhor que ele iria ganhar, obviamente não é nenhum problema, tanto é que ele fez tudo isso quando passou no concurso lá na frente. Não é o problema. O problema é quando a nossa dignidade, o nosso valor, a nossa realização repousam nessas coisas, porque quando elas nos são tiradas ou quando somos impedidos de obtê-las, a frustração torna-se terrível. Ela pode nos derrubar. Então foi isso que ele percebeu, que ele Porque estava ele supervalorizando essas percebeu. coisas. A decepção dele com a não aprovação assim o abateu profundamente, porque ele estava muito, muito, muito autoconfiante. E o depoimento dele depois é que ele entrou na prova da qual ele passou, um concurso também tão praticamente envolvia o mesmo cargo, envolvia salário, a mesma carreira, né? Mas no segundo, que era de uma outra instituição, ele passou no concurso, mas ele foi interessante que ele voltou, mas com o pé no chão. A prova foi muito difícil, a chance de eu passar é muito pequena, mas não sofreu o mesmo abalo, estava muito mais consciente, não era uma falsa humildade do tipo, não, eu aprendi a lição, não vou cantar a vitória antes da hora, mas ele falou, ele é muito realista, ele falou, não, a chance vai ser muito pequena, a prova foi muito difícil e a concorrência estava muito alta. E, na verdade, acabou passando com uma classificação até muito boa, que surpreendeu todos nós. Mas, assim, o problema, veja que a sutileza da idolatria não está no fato do sermão do João Wesley falar do cara que aposentou e agora comprou uma mansão e agora está dedicando a vida dele em reformar a mansão, pintar e mexer nos estábulos e comprar mais gado e fazer isso. Não. Isso tudo está bem, não tem nada de errado nisso. Para ele, o problema falou, onde é que Deus agora está nisso aí? Não está. Ele foi excluído. Salmo 14, né, Ricardo? Diz o tolo em seu coração. Não é nem algo formalizado, expresso, confesso em voz audível, não. É em seu coração, não a Deus. Exato. Então, eu estava lendo essa semana uma pessoa comentando esse salmo, assim, e ela falando como que é diferente olhar para a realidade como sustentada por Deus. Então, se você passou ou não na prova, se você aposentou ou não com a mansão, você entende que é Deus quem sustenta essa realidade, então você tem motivos para agradecer, Ele está nos sustentando e tal. Ou olhar a partir de outra coisa, né? Então, isso não impede, por exemplo, que a gente fique triste, se veja frustrado. É claro que vemos. É claro que uma crise conjugal frustra, entristece. É claro que uma demissão de um bom emprego frustra, entristece. Ou seja, não é esse o problema. O problema está nessa equação, né? Ou seja, o que me oferece dignidade, valor e sentido enquanto pessoa? Por exemplo, o grande mandamento, né? Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, é o próximo como a nós mesmos. Nós temos uma tendência de inverter essa equação. Aprendemos a usar Deus e a usar o próximo para nós mesmos. Ou seja, no fundo, eu me amo e eu preciso de Deus e preciso do próximo para atender às demandas do meu ego, que carece dessa atenção. Ou seja, essa inversão dos polos, né? E ali o que Jesus está fazendo em resumir, em dar uma síntese dos mandamentos, ele está dizendo, olha, entregue-se a Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento, tudo. Ame a Deus com tudo que você tem. E
o próximo, ou seja, nessa equação, nós vamos experimentar dia a dia um crescimento na nossa compreensão de nós mesmos. Então, assim, uma depreciação de uma pessoa vai ser sempre ruim, nunca vai ser bom, nunca. Ou seja, se um cônjuge ele diminui o outro, ele abusa emocionalmente do outro, não valoriza, não o reconhece ou a reconhece, isso vai ser sempre uma experiência ruim e dolorosa, sempre. Não quero minimizar isso, né? Assim, a rejeição de um filho, por exemplo, é sempre uma experiência dolorosa, né? Ou a rejeição dos pais em relação aos filhos. Agora, onde é que repousa a minha dignidade, o sentido do meu valor pessoal, ou seja, enquanto homem, enquanto mulher diante de Deus? Onde repousa isso? Repousa nessa pessoa finita e falível, como Ernest Becker falou? Ou seja, se a minha esposa torna-se o meu tudo, isso é um problema. Um amigo meu, uma vez, compartilhou isso comigo. Ele trabalhava muito com aconselhamento. Ele um dia disse que a esposa dele chegou para ele e falou: "Você é o único amigo que eu tenho." Aí ele virou para ela e falou: "Então arruma mais, porque eu não vou dar conta. Eu posso ser o melhor, eu posso ser o mais confiável, eu posso ser o mais um monte de coisa, mas ser o único eu não dou conta. Arrume outros, porque isso vai te frustrar e vai colocar sobre mim um peso que eu nunca vou dar conta de carregar." Mas a gente faz isso. Como que nós fazemos? A gente chegar para um cônjuge e dizer: "Olha, você é o meu tudo. Eu não vivo sem você." Gente, isso, além de não ser totalmente verdadeiro, obviamente não é, né? Mas é uma declaração idólatra. Eu posso fazer isso até numa noite romântica com a minha esposa, mas no fundo, ela sabe que ela não é tudo para mim. Não pode ser. Não pode, ela não tem condições, nem eu. A gente vai se ferir se tentar fazer isso. Então, nós temos que voltar atrás, tomar a cruz, renunciar, negar, morrer. Aí eu me entrego. Por que Jesus falou que a gente tem que abandonar pai, mãe, irmão, irmã, mulher? Uma vez o Dr. Houston, ele deu uma resposta para mim assim, daquelas que ele dá, né? Assim, que não é necessariamente assim exegética, né? Ele falou: "Olha, Jesus falou isso porque você não foi criado à imagem do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, você foi criado à imagem de Jesus Cristo. Se você não for capaz de abandoná-los para encontrar a sua verdadeira imagem em Cristo, você nunca será capaz de amá-los do jeito que você precisa amá-los, com a liberdade que você precisa amá-los." Então, abandonar pai e mãe não é você rejeitá-los, é você simplesmente reconhecer: eu não fui criado à imagem e semelhança dos meus pais. Não fui criado à imagem e semelhança da minha esposa, dos meus filhos. Eu fui criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, quando eu me afasto de tudo isso e assumo a minha nova identidade em Cristo, eu me liberto para voltar a amar meu pai, amar minha mãe, sem viver essas relações patológicas, idólatras, de culpa ou de falsa realização. Tem uma pergunta aqui, André. No mundo de hoje, optar por não ser competitivo no contexto de trabalho significa ser descartado. Pois é. Dentro de uma linguagem de mercado, isso é verdade. Isso é verdade. Mas não se trata de optar por competitivo. Trata-se, talvez, melhor dizendo, de optar por viver da maneira mais íntegra e completa a imagem de Jesus Cristo.
É isso que os puritanos procuraram. Eles eram excelentes em tudo o que eles faziam, não pelo espírito competitivo, mas porque eles queriam refletir de maneira mais clara a imagem de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, nós cristãos não deveríamos ser competitivos, mas deveríamos ser, sim, ou nos empenhar por sermos os melhores profissionais. O melhor sapateiro, o melhor faxineiro, o melhor banqueiro, o melhor professor, o melhor médico, advogado, o melhor pastor, esforçar para ser o melhor, não para entrar no mercado e competir com os outros, porque eu posso perfeitamente tomar uma bacia e uma toalha e lavar os pés dos meus concorrentes. E esse é o princípio cristão, mas eu só faço isso se eu, como Jesus disser, vocês dizem bem que eu sou o mestre do Senhor. Eu sei que eu sou. E por saber quem eu sou, é que eu estou lavando os pés de vocês. Porque isso aí não é o que vocês estão pensando que define quem eu sou. Então, sim. Uma vez eu conheci uma judia e de uma família bem ortodoxa. E o marido dela e o filho dela, no Shabá, ou seja, no final da tarde de sexta-feira, eles entravam no Shabá. E ela contando da experiência do filho e do marido, que eram excelentes profissionais, e tanto o filho, tanto o marido quanto o filho depois, numa empresa privada altamente competitiva, o rapaz, já com seus 30 e tantos anos, chegou, quando ele entrou nessa empresa, chegou para o diretor e falou, olha, sexta-feira, no final da tarde, eu não trabalho até terminar o Shabá no final da tarde de sábado. O diretor, mas todo mundo aqui na empresa faz, etc. A gente tem compromisso, tem prazo, etc. Falou, eu entrego os meus sexta-feira, antes do final da tarde. Todos que você me pediu. Mas eu não trabalho na sexta-feira, no meu Shabá. E o diretor foi observando, e o cara foi fazendo isso. E um dia, alguns colegas começaram a pressionar o diretor, querendo os mesmos privilégios. O diretor falou, o dia que vocês forem tão competentes quanto ele, eu dou os mesmos privilégios para vocês. Mas eu não vou demiti-lo, e ele vai gozar o Shabá dele. Eu tenho um amigo aqui na nossa igreja, que ele é muito competente numa área, ele é servidor público, ele é muito competente. E já ofereceram para ele cargos assim, com salários altíssimos. E ele sempre diz assim, para a maioria deles, ele diz, olha, eu não quero. Mas você vai ganhar o triplo. Ele falou, pode ser 10 vezes mais. Porque eu vou ter que viajar muito, eu vou ter que trabalhar assim. Ele falou, eu não vou. 7 horas eu estou em casa, eu busco meus meninos na escola no almoço, eu almoço com eles. 7 horas eu estou em casa, eu janto com eles, ajudo no dever, boto para dormir, eu conto histórias. Domingo eu tenho a minha igreja, eu não abro mão disso. Ah, mas você é o melhor. Ele falou, eu sou melhor porque eu tenho família e tenho igreja. Se você quiser que eu faça tudo isso, eu vou perder minha família, perder minha igreja e vou ser o pior. Então, se você quer o melhor, preserve a minha fé e preserve a minha família. Não vou trabalhar fora do horário. Ninguém demitiu, muito pelo contrário. Então, assim, não tem necessidade de sermos competitivos se nós sabemos quem nós somos e nos empenhamos para sermos uma imagem de Jesus Cristo no mundo. Brilhar. Não simplesmente como profissionais, mas brilhar pela glória do Evangelho. Não sei se eu respondi, mas eu acho que a gente precisa aprender essas coisas, sabe? Tem uma outra que acho que é sua, né, André? Isso num ambiente que no discurso tenta valorizar cada vez mais o colaborativo. Pois é, isso tudo vira uma confusão. Mas, assim, eu creio que uma visão cristã de valor e de dignidade nos torna bons profissionais e pessoas que estão sempre estendendo a mão para ajudar os outros sem qualquer problema. Parece, inclusive, Ricardo, que essa comparação, né? A competição acaba sendo baseada na comparação, né?
Então, isso já vem de um ego que tá ferido, que está fragilizado, assim, ele tem que se afirmar à custa dos outros, assim. Exato. Eu me lembro de você falando, né? Jesus sabia de onde vinha, para onde ia, e por isso pega o balde e a toalha, assim. Ele não está se comparando com ninguém. É livre. É livre. É livre para subir o Calvário. É livre para ouvir os insultos dos soldados, do outro ladrão. É livre. Não precisa nem responder. É livre. Ou seja, eles não diminuíram em nada a dignidade do Filho de Deus. Por isso que o relacionamento do pai e do filho é constitutivo do Evangelho. Entender isso é entender quem nós somos. Ricardo, só voltando na questão da idolatria, Sim. E foi interessante que você abordou isso, e abordou isso também, falou bastante, né, das relações românticas e tal, que a gente acaba idolatrando e buscando numa pessoa, né, o que aquela pessoa não pode oferecer. Mas eu estava pensando nisso essa semana, e aí me ocorreu um pensamento que eu não tinha pensado antes, porque eu sempre medito nessas coisas, né, porque nós somos fabricantes de ídolos, né? O nosso coração está constantemente fabricando ídolos de todos os tipos. Mas eu estava pensando que, como mulher, e as mulheres, às vezes, não que a gente tanto idolatre o outro, mas a gente queira ser idolatrada. A gente quer... Isso é só de mulher, não, viu? Desculpa. Tá, eu falo como mulher, né? Tá bom. Não Pode posso falar falar como como homem, meu homem. nome. Mas, como mulher, a gente querer ser idolatrada pelo nosso companheiro, né? O marido ou o namorado, e querer tomar, talvez, o papel de Deus, ser o ídolo, né? Na vida dessa pessoa. Eu acho que essa é uma armadilha, vem dessa necessidade da gente de ser amada e tudo, mas é uma coisa que a gente desloca, né? A gente misplace, né? Põe num lugar que não devia, né? E querer receber o que a gente não deve querer receber, né? Porque é só devido a Deus, né? Aquilo de você chamar, você é uma deusa, né? Isso é bem aquela coisa, a deusa. Não, então é interessante, né? A gente essa questão da nossa identidade estar em Cristo, para que a gente não precise ser tudo isso na vida também Não de outra dependa, pessoa. né? Não, você tem razão. Assim, quando eu falo dos homens também, eu reconheço que, para nós homens, isso é muito mais complicado e muito mais sutil do que para as mulheres. E não estou aqui aliviando assim o que você está falando, não. Porque, assim, nós, talvez, pela nossa própria natureza masculina, etc., nós deixamos isso, dá a impressão de que nós somos muito mais autossuficientes, muito mais independentes, muito mais desligados dessas coisas. Mas isso não é verdade. Não é verdade. E, assim, talvez o fato é que nós, homens, temos muito mais dificuldade de entender e lidar com as nossas feridas e com as nossas decepções e frustrações do que as mulheres. Eu acho que as mulheres elas expõem mais, elas estão mais em contato com essa realidade do que nós. Nós temos muito mais habilidade, não vou chamar de habilidade porque não é habilidade, nós somos muito mais, assim, talvez, formados ao longo da nossa vida para tentar negar, minimizar, fugir de algumas coisas, mas no fundo, nós queremos ser amados, reconhecidos, valorizados. Muitos homens separam, buscam outros relacionamentos porque não foram reconhecidos pelo cônjuge, pela esposa. Ela não admirou o suficiente, não valorizou o suficiente. Você tem razão.
Mas, assim, é bom, é necessário, assim, é importante que os cônjuges valorizem um ao outro, mas, assim, é preciso que a gente amadureça e faça isso de forma que promova o crescimento, que promova o amadurecimento emocional, espiritual, ou seja, criar o ambiente, tanto na família, quanto na igreja, quanto no trabalho, onde essa nova liberdade que temos em Cristo abre espaço para que possamos lidar com as nossas deficiências, com as nossas lutas, com as nossas fraquezas, com os nossos dilemas. Porque quando Pedro diz, não sei se na primeira ou na segunda carta, ele diz que o amor cobre multidão de pecados, Pedro não está dizendo que o amor tem esse poder redentivo, expiatório. O que ele, para mim, está dizendo é que o ambiente que o amor gera, ele nos ajuda a lidar de tal maneira com o nosso pecado que facilita a confissão, facilita a contrição, facilita o reconhecimento, porque nós, nesse ambiente, não seremos julgados por isso. Então, isso facilita. Porque num ambiente onde eu sou julgado pela minha performance, sou julgado pela minha aparência, eu me torno refém desse ambiente. E eu não vou lidar com o meu pecado. Mas um ambiente onde eu sou livre, experimento essa nova liberdade, eu ouço essa voz do céu dizendo para mim, Ricardo, você é o meu filho amado, eu tenho orgulho, eu tenho um grande prazer em você. E eu digo, olha, isso é tudo que eu preciso, isso basta, eu não preciso de outra coisa. Isso me desarma. Eu sei quem eu sou. E eu posso ouvir uma crítica, posso ouvir um elogio, posso lidar com isso de maneira madura, como diz Paulo, não pensando nem além, nem aquém daquilo que de fato sou. Obrigado, Ricardo. Eu que Obrigado, agradeço, gente. gente. Muito boa conversa. Tem tanta coisa, né? Mas É. vamos ver se a gente conversa mais a semana que vem. E quem quiser, escreva, né? Comente, né? Hoje, assim, recebi por áudio. Espero que essas questões que eu recebi por áudio, de alguma maneira, tenham sido conversadas aqui, né? Mas, assim, fique bem à vontade e eu tenho todo o prazer em poder compartilhar com vocês, tá bom? Isso. Reforço aqui, gente, que se alguém quiser acompanhando a gravação, ou mesmo nós estamos aqui presentes, quiser colocar uma outra questão para o pastor Ricardo, pode escrever lá para a gente no WhatsApp, eu encaminho para ele, e ele pode ou considerá-lo na próxima aula, ou trazer para a gente aqui, ou enviar por áudio alguma coisa. Amém. Você está com o slide aí, Ricardo? Quer compartilhar? Pois eu tentei abrir. Ele está no começo ou no final? Nos dois. Você No quer... final não está. Nesse que eu abri não está no final, não, André. Por isso que eu abri, foi para ver isso. Aqui, esse é o último slide. Deixa eu ver se... Deixa, eu carrego daqui, então, pode deixar. Por favor. É sobre o curso que vai começar a semana que vem, para vocês tomarem conhecimento, quem quiser fazer. É do Vocatio, é o da terça-feira, não é o da quinta, né? Da quinta a gente procura ser mais assim de formação espiritual. E terça-feira que vem, o Bernardo Cho. O Bernardo é muito bom, gente, tá? É um coreano bom. Ele é formado em comunicação social, acho que pela USP, não sei. Ele fez teologia no Servo de Cristo, mestrado no Regent, doutorado em Edimburgo, na Escócia. E ele vai explorar esse tema, produzir shalom e praticar esperança, a visão bíblica do trabalho e o exemplo do livro de Ruth. Então, as inscrições estão abertas. Se você não puder fazer, divulgue com as pessoas.
é sempre voltado para profissionais cristãos, para integrar a vida profissional com a fé, ou a fé com a vida profissional. A ideia é essa, tá? E vai ser uma alegria receber o Bernardo aqui, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, gente. Um bom descanso a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Nós nos vemos semana que vem, na graça de Jesus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada.